Bom dia a todas, né? Por enquanto todas, mas a todos também vão assistir depois. O 7º encontro hoje, então, né? Sobre os colóquios do Grupem, o bebê e a música. Vamos para o tema 6, né? Que é canções de ninar na vida humana. E hoje a coordenação é com a professora Cristina, o Tiago, que vai chegar daqui a pouquinho, e quem vai apresentar é a Grazi e a Vanessa. Então, vou passar a palavra para a professora Cristina, que hoje é bom que temos os autores aqui também, né? Que bom. Quero dar um bom dia a todas vocês e a todos depois que vão nos assistir também. É uma alegria estar aqui nesse encontro dos colóquios, que a gente vai aos poucos finalizando, então. E essa temática de hoje, que o Tiago e eu, então, pensamos, e aí vamos passar para a Vanessa e para a Grazi também fazer essa organização para nós. Eu quero trazer com muito carinho os textos que aqui foram, então, indicados para leitura, né? Um deles intitula-se Canções para Embalar o Sono, uma pesquisa sobre os acalantos. E eu não vou fazer a organização das gurias, mas só vou falar um pouquinho das particularidades internas aí desse texto. Este texto eu retomei anos atrás, mas ele é anterior toda essa proposta da investigação em que ocorreu. Na época, e isso remonta lá os idos de 1988, né, muitos anos atrás, que eu ainda estava na graduação, estava finalizando a graduação, e eu sempre fui muito incentivada por uma pessoa muito querida, que já foi para o plano espiritual, mas continua com certeza lá, trabalhando muito, que é a professora Rosemarie Reis Garcia. Eu fiz muitas pesquisas com ela, e ela sempre me incentivou a pesquisar, mas fazer a minha pesquisa também, né? A gente aprende com os orientadores, as orientadoras, mas também chega um momento que é importante que nós comecemos a empreender as nossas pesquisas, e isso sempre ela me incentivou. E aí, na busca por temáticas de pesquisa, porque também não é fácil descobrir o que eu quero pesquisar, né? Porque não é pesquisar qualquer coisa por pesquisar. É pesquisar algo que, primeiro, para a gente tenha um significado e que também a gente vai contribuir com as pessoas, mas tem que ser significativo para a gente. Aí eu tinha, assim, umas ideias mirabolantes e tal, até o momento, e isso é pura verdade, tá? Isso não é lenda que eu vou dizer. Até o momento que eu estava com a minha sobrinha no colo, que se chama Lívia, que vocês conhecem, o filhinho dela agora, o Arthur, que já fez 1 ano. Eu estava com a Lívia no colo, cantando cantigas de ninar, porque sempre a minha mãe cantava cantigas de ninar. Para mim, eu me recordo da infância. E eu olhei para a Lívia, nanando ela, porque ela ficava em casa, né? Lá na minha casa, a gente ajudava a cuidar da Lívia, porque a minha irmã estava estudando e trabalhando também. E na época eu tinha a felicidade de só estudar. Bons tempos. E aí eu olhei para a Lívia e digo, mas é isso. É essa pesquisa que eu tenho que fazer sobre cantigas de ninar. Tanto que o livro que foi publicado posteriormente foi dedicado à Lívia, né? Porque ela, que enfim, me deu toda essa ideia. Muito bem, então aí eu me pus a investigar as canções, quem é que cantava, como cantava, e principalmente eu queria saber o que era uma cantiga de ninar. Porque a definição diz que é uma canção que serve para embalar o sono, para fazer um bebê ou uma criança dormir. Mas o que faz a canção ser monótona e oportunizar o sono, levar um bebê, uma criança a dormir? Esse foi, então, o trabalho que foi feito. Posteriormente, eu ampliei um pouco, peguei novamente essa pesquisa, reestruturei. Oi, Cleiton, seja bem-vindo, que bom. E é o artigo que está aqui, Oi. Né? E que eu compartilho com vocês, então, esta fala que a Grazi e a Vanessa vão nos oportunizar. O outro artigo, e isso não vou falar do que fala o artigo, mas vou falar dos bastidores, né, que a gente pode conversar aqui,
Esse outro artigo também, assim, foi uma grata surpresa, e não estou dizendo uma surpresa porque não imaginava que saísse assim, mas foi uma satisfação. Chama-se Folclore Musical em Família, Práticas e Concepções de Estudantes e Seus Familiares. E aí a gente tem um pouco do trabalho que a FAB fez com os bebês e com suas famílias, e aqui são as crianças, são as famílias, e essas práticas sobre esse folclore musical. O que se faz? Né? E aí a Graziella veio com essa ideia, nós tínhamos uma turma no pós-graduação, e aí a Grazi trouxe todo esse material, e aí nós trabalhamos em conjunto. E isso é muito importante, eu preciso dizer o nome das pessoas. A Graziella, então, né, nossa querida parceira, propositora da temática, e, na verdade, assim, toda essa questão, todos os dados foi a Grazi que trouxe, o Estevam, que participou também nessa escrita, a Fabiane, né, nossa querida colega aqui, e o Alex, que também é do pós-graduação, o Alex Parnoff. Então, nós trabalhamos, tivemos esse material, debruçamos-nos neles, analisamos, e principalmente traz essa questão da importância desse convívio familiar cultural. Neste caso, a temática que está sendo trazida é o folclore musical. Mas este folclore musical, ele é envolvido em tantos outros aspectos culturais e afetivos, e esse é o propósito, então, de estar trazendo este artigo e os 2 artigos que a gente está trazendo de uma maneira muito carinhosa. E eu tenho meu querido colega também aqui participando, que é o Tiago, que tem uma proposição maravilhosa e propôs para nós a questão das cantigas de ninar, refletindo sobre o seu significado. E aí eu vou pedir um pouquinho para o Tiago, bem brevemente, só dar a vontade para a gente começar o nosso encontro hoje e depois passar a bola para as gurias. Certo, bom dia, pessoal. Desculpem o atraso aí, né? Estava envolvido em outra atividade, mas deu tempo de chegar. Então, só falando brevemente do texto, que é uma leitura que a gente botou como alternativa, né? Mas ela é muito importante. Quem puder, quem não pôde ler para hoje, puder ler para depois, né? A gente super indica, assim, né? Que é Canções de Ninar refletindo sobre seu significado. Eu não vou falar aqui o currículo das autoras, porque ambas já apareceram aqui em outros encontros, já foram bem apresentadas, né? A Esther Bayer, né? A gente até tirou um bom tempo para falar sobre ela, né? Sobre essa pessoa que ela foi, o significado dela na educação musical, certo? Então eu só quero mais trazer assim algumas reflexões que esse texto trouxe, né? A ideia dele para depois as colegas, né, abrirem mais questões e mais reflexões sobre, né? Porque esse texto, né? O título já é bem autoexplicativo, né? Refletindo sobre seu significado. Né, é um texto bem direto ao ponto, né? E o que ele tenta trazer, né? Ele vai falar, então, dessa questão do significado, né? Que é atribuído pelas pessoas, né? Então, ele não está, assim, buscando um significado acadêmico, a princípio, né? Mas é o que é repensar o próprio significado acadêmico dessas canções a partir do que elas significam tanto para os adultos, quanto, né, os adultos que já foram crianças também, né? Quanto para as crianças em si. Então, que significado que eles dão para essas canções, né? E também trazer, assim, do que de recurso musical eles ligam a esse significado, né? O que as canções de Ninar fazem eles pensar, né, musicalmente, né? O que lembra e tudo mais, né? Que as coisas provavelmente vão falar, mas esse texto ele foi feito uma pesquisa e é em cima de tanto os adultos como as crianças participavam já dos projetos que a gente viu até em outros encontros ali, né, que é praticamente aquele projeto como a gente tem as nossas vivências, assim, né, eles já, então, eram pessoas que tinham um contato musical um pouco maior até, né. E também outra questão interessante é o quê? Ela vai pensar o quê? Qual que é o significado, qual que é a diferença, né, do significado que os adultos dão para essas canções, né, e as crianças vão atribuir para essas canções. Né? Então é um texto muito bacana, eu recomendo muito que a gente leia, e hoje provavelmente vão surgir questões dele também, certo? Então um bom encontro para nós. Muito bem, então agradecemos muito a escolha da temática e passamos então para a Grazi e para a Vanessa. Um bom trabalho para nós.
Então, bom dia, eu sou a Grazi, a gente já se apresentou bastante, né? Já estamos bem íntimos. Conversei com a Vanessa essa semana e ela está numa correria absurda, eu também, mas a gente acabou conseguindo se fechar, porque o que uma conseguia fazer, outra também, e a gente foi se ajudando, uma querida, e deu tudo certo. Os textos, assim, eu já estou há bastante tempo lendo, teve cadeiras que eu fiz essa temática, a gente vai se apaixonando pela coisa, né? E se eu não tivesse apaixonada, eu não estaria mais aqui. Então, essa questão da gente criar paixão nas coisas faz a gente ler, a gente, né, vai ficando íntimo. Daí a Vanessa até comentou comigo que estava um pouco nervosa e sobre hoje, né? Eu disse, mas a gente já está tão íntimo, já está assim, já está fluindo, né? De falar, de ficar à vontade para falar e falar o que a gente pensa. Então, a gente bolou um material aqui com os pensamentos que a gente tinha traçado, destacado, né? Cada uma vai ter uma percepção da coisa. E a gente lançou, assim, algumas colocações para que vocês possam comentar, para que a gente levante, para que surja assim, a vontade de falar a respeito, né? Então, está abrindo aqui a nossa apresentação. Essa temática eu acho ela muito linda. Ela lida, assim, bem estreitamente com afeto, com carinho, com estar perto. E são sentimentos que fazem, que despertam sucesso, né? A gente fala, vai ter um dos textos que fala que mexe com a conduta da gente, né? Do que a gente venha ter no futuro. A gente, meu note tá uma carroça, mas logo ele vai. Abriu aí para vocês? Eu não tô vendo aqui, não. Entrou Ainda aqui pelo não, meu meu celular. Deus. Pois é, deixa eu ver, porque pelo meu celular aqui não. Não abriu, Grazi. Eu não sei qual é o Pois formato que é, tu tem para o aí, não negócio. foi, ó, tá, ocorreu um erro. Para aí, deixa eu ir de novo. Eu ia Deu dar um a erro ideia aqui. se qualquer coisa tu quiser mandar para nós, Grazi, daí a gente abre. Eu não sei Uma se guia, tá. posso te dar o link, Isso, pode ser. pode ser, eu vou tentar mais uma vez aqui, ó, compartilhando. Agora vamos ver se foi. Agora veio. Agora acho que foi. Eu tô tão feliz, o nosso município vai dar agora para nós um Chromebook, vai chegar daqui uns dias, estou bem feliz. Que bom. Daí vai ficar 100%. Vamos ver, pelo meu celular ainda está carregando, não está bonita a imagem ainda, vamos ver. Gente, não, eu vou te passar o link, eu acho, porque tá bem feio aqui, não aparece os desenhos, acho que tá carregando aos poucos, ó. Tá indo aos poucos. Agora tá indo, foi. Então, a gente intitulou de Ninando a Vida. A gente fez aqui uma flor, né, simbolizando toda essa vida, uma pauta com a clave de sol, umas notas musicais, né, porque a gente, falando de vida, né, do que vem tudo isso que a gente está estudando, os textos, né, o que eles propõem, né. Então, tem aqui, só para a gente, nessa apresentação, o nome dos textos, que já foram bem apresentados, eu e a Vanessa, as apresentadoras da temática. Aqui vou me exibir um pouquinho, né, com dois babies bem adormecidos. Então, partindo do primeiro texto, que é o texto da nossa querida prof, que é uma obra muito rica, né, falando então desses acalantos que ela já introduziu, o que são, né, a questão da relação bebê e a música, um questionamento para a gente se fazer, e a última palavra é o amor, né, que simboliza o afeto, a ligação, a conexão que se gera quando a gente está cantando, né, tá entoando, tá junto. Então ela falou, né, do que seriam essas acalanto, o que seria uma canção para embalar o sono, né? O que seria essa música, que tipo de música? Então, pequenos trechos musicais, singelos, para embalar e fazer adormecer, simples e podem ser inventados. E até boca que usa também, né? Não precisa nem ter voz, às vezes, então é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Então, provavelmente, o sucesso de acontecer, porque ele é bem treinado, porque todo mundo faz, né? Qualquer um pode fazer. A gente viu na conversa passada, que a gente falou para a Carol, que era todos os dias, e realmente, a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente tem um momento que tem que parar, que a criança tem que dormir, ou porque a gente está exausta, ou porque a gente não sabe mais o que fazer, ou porque a gente tem outras coisas para fazer, e a gente acaba fazendo isso. E todo mundo é capaz, né, de fazer. E a gente fala disso, né? O que vem acarretar com esse cantar, com estar junto, né? O desenvolvimento do bebê e o afeto,
o contato físico, a atenção exclusiva, que a gente já falou em outros textos, né? Aquele momento que diz, eu estou aqui para ti, eu estou te protegendo, eu sou teu, tu é meu, né? E é um canto esteticamente despretensioso, né? Não conta de afinação, não conta de comprometimento, de um nervosismo para cantar bem bonito ou maravilhosamente, não. É uma conexão, né? É aquela palavra que lá do Kramer a gente traz, né? Aquela relação que se estabelece entre as pessoas, independentemente da forma que ela vai ser feita, ela não tem uma necessidade, né? Eu entendo assim, né? Que não precisa ser lindo, maravilhoso, a voz mais linda, a voz mais perfeita, não tem. Ele é despretensioso. Então, por isso que tem tanto sucesso, né? Qualquer um pode fazer, né? E vocês, já tiveram relatos a respeito, ou já vivenciaram o efeito da música em algum bebê? Alguém queria comentar sobre isso? Eu já tive, né? Há pouco tempo, mas é difícil a gente não ter um relato de alguém que fale de música, que a Fábio teve agora né, fez um trabalho todo em cima disso, né? Desse efeito. E vocês, teriam algo para comentar a respeito disso? E nessa temática, finalizando, ali, a necessidade de sentir-se amado, né? De estar junto, de proteção, de zelo, de cuidado. Imagina um bebê, né? Que é o que ele precisa, né? Alguém já quer falar, eu acho, né? Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Voltando lá naquela parte das experiências, eu tive uma experiência que eu gostaria de colocar para vocês também. Eu tive um professor, né, de música, de violino, e logo que a filhinha dele nasceu, eram colocadas essas músicas de acalanto de forma instrumental. Desde a barriga da mãe dela, já ouvia essas músicas. E eu passei um tempo morando na casa deles, quando a neném ainda era bem pequena, era recém-nascida ainda. Aí, pelo fato da mãe dela ouvir as músicas já durante a gravidez, depois que a neném nasceu, ela continuou ouvindo. E eles utilizavam essas músicas para acalmar ela, para fazer ela dormir. E era rápido que ela dormia. Ela ouvia, começava a ouvir as músicas dos acalantos e logo ela adormecia. Aí ela passava, o tempo todo da música já passava dormindo. Aí, para acordar ela, a gente tinha que desligar a música para poder ela ir despertando aos poucos. Aí eu achei muito interessante isso que eles fizeram, foi um processo que eles fizeram a partir da gravidez até o nascimento da criança e até depois, até os 2 anos de idade, ela ainda ouvia essas músicas para adormecer. Uma coisa interessante de falar, a Carol falou que, eu estou vendo mais ou menos por alto aqui, das fotos, né? Esse dia das fotos aqui é um ensaio newborn. Quando eu trabalhei com fotografia, não tinha ainda esse tipo de ensaio. No dia que a gente foi fazer essas fotos aí, que nós fomos com os dois, a gente fez à noite, porque a hora ele estava trabalhando super, assim, eu queria que ele estivesse junto, obviamente. Ele queria estar junto também. E nessa sessão newborn, elas fazem com som, né? O som do útero. E então tem todas as que eu conheço, né? Porque são amigas minhas de fotografia, os cursos, elas são feitas, colocam um celular embaixo do tecido em que eles ficam, né? Um ambiente aquecido, preparado, e sempre com o som do útero, né? E as crianças, né, esse ensaio durou 3 horas com gêmeos, eles dormiram às 3 horas, eles não eram muito difíceis de dormir também, eles eram umas crianças tranquilas, assim, nós éramos tranquilos. Então, foram 3 horas, e é uma curiosidade, esse som do útero ele é usado em todos os ensaios newborns, sempre com essa música. E lembro que a gente tinha em casa, assim, momentos de meio entrar em parafuso, assim, porque não era sempre que dormiam, sempre que levavam, assim, né, o sono bem tranquilo. Mas a gente teve um dia que a gente estava meio em desespero e a gente catou o som do útero e a gente queria fazer a mesma coisa do ensaio, né? Mas a gente fica agitado, a gente não consegue passar calma quando a gente está fora do eixo, né? Então a gente, até vezes de rezar, a gente se pegava rezando e Aurélio, assim, para poder se acalmar e acalmar os bebês. Mas nesse ensaio aí, sim, tem. Babi, quer comentar? Faz esse teu comentário para nós. Certo, então, eu coloquei ali no chat que uma vivência minha mesmo, assim,
quando eu era pequena, eu tinha problemas para dormir. Eu sempre tive sonhos meio estranhos e aí eu tinha probleminhas com o escuro. E aí a minha mãe nunca dormi de abajur ligado, mas tinha algum certo receio, assim. E aí a minha mãe sentava e cantava para mim, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer, quero te amar. Enfim, e aí eu pegava no sono. E o meu avô, quando eu dormia bastante na minha avó, os pais da minha mãe, né? Cresci lá, e aí eu também tinha os mesmos problemas lá, né? Então ele sentava, a minha avó dormia comigo, mas a minha avó não cantava muito, assim. E aí o meu avô sentava do lado também, depois ele ia dormir no quarto e cantava para mim em alemão várias músicas. Hoje eu não lembro muito bem as palavras e tudo mais, porque era uma outra língua, eu estava me acostumando com aquilo e tal, mas ele sempre cantava também em alemão várias musiquinhas de acalantos, assim. É muito legal, marca muito, né? A gente saindo daqui... Acho que o Thiago quer falar. Isso, vão me avisando, tá, gente? Eu não estou conseguindo acompanhar tudo, mas então fala, Thiago. Sim, Grazi, sem problema, tá? Não, eu só ia compartilhar, falar das experiências, né? Tem uma experiência bem interessante, assim, que eu tenho uma sobrinha, né? E só que o meu irmão, ele mora no Paraná já há um bom tempo, desde que ela nasceu lá, né? Então, essa sobrinha não tenho tanto contato com ela, né? Então, eu fui no batizado dela, quando ela era bem pequenininha, e daí a gente ficou, não sei se chegou a dar uma semana lá na casa deles. E daí lá, o meu irmão até um pouco antes, ele conseguiu um violão, que o meu irmão, ele chegou a ter aulas de violão e tal, mas ele nunca deu muita continuidade nisso. Daí naquela época eu lembro que ele comprou um violão, ele queria voltar a aprender, e daí eu fui pra lá e daí eu cantei várias musiquinhas com ela, né, algumas canções de ninar, uma até que daí agora eu me lembrei por causa do que a Bárbara falou de músicas em alemão. Eu já vou falar disso também. E daí eu cantava para ela, e muito interessante que eu não lembro quantos meses, ela tinha meses, né, não tinha um ano ainda, quando eu fui lá pro batizado dela, e cantava essas músicas, coisa, e depois eu fiquei acho que quase 2 anos sem poder ver ela, né. E daí, esses tempos, encontrei ela de novo, e ela já tá um pouco maiorzinha, e ela queria que eu cantasse pra ela. Tipo, ela não tinha muito... A gente acha, né, que não tinha muita noção. Ela não demonstrava tanta noção naquele tempo, mas ela sempre gostava muito, gostava. E daí, ali, um dia, tipo, ela pediu pra mim se eu podia cantar uma musiquinha pra ela, né? E, tipo, não que eu cheguei já com o violão fazendo, ela mesmo lembrou. E daí, da questão da música, eu lembrei agora que a Babi falou, de uma outra coisa interessante, que assim, eu tenho uma música que a minha avó paterna, né, sempre cantava, que era em alemão, mas ela cantava em português, com nós também, que o nome dela é Sabes Quantas Estrelinhas, não sei se alguém aqui conhece, né, é uma música... Sabes quantas estrelinhas pelo nosso mundo vão. Isso, essa música. Então ela cantava quando eu era bebê, junto com a minha mãe, assim, pra dormir e tal. E daí a primeira música que eu lembro de música de canção mais com essa característica de ninar, até antes de Dorme Neném ou coisa assim, né? Que daí, quando eu era um pouco maiorzinho, nós cantava junto com ela. E essa música, quando a minha avó tava bem idosa, a gente no encontro que teve, tipo, eu organizei até quando trabalhava no CRAS, a gente fez um festival com o pessoal da terceira idade, né? E daí eu cantei com ela essa canção depois de bem velhinha, ela tinha vergonha de cantar porque a voz dela estava muito rachada já, não era tão bonita quanto antes, né? Então essa música que era lá, né, ela cantava lá da infância, né? E daí eu canto para minha sobrinha também ela, né? Então essa questão dessa transmissão e de quanto isso faz tanto significado, porque ela, né, esse vídeo que até gravaram a gente cantando junto essa vez no festival, né, que teve da terceira idade, e esse vídeo é uma das últimas lembranças que eu tenho dela, porque logo depois ela veio a falecer, né? Então, e é uma lembrança super bonita, assim, né? Então, é isso. Grazi, vou comentar aqui. Essa questão de que muitas vezes não são cantigas que a gente normalmente conhece como de ninar, né?
Nem sempre são os Nana Nenê, Dorme Nenê, enfim, muitas vezes são canções populares também que são utilizadas para esse momento de adormecimento. Algumas canções que são mais calmas, enfim, e que servem para isso, porque esse é uma característica importante também. Ou muitas vezes elas são modificadas no andamento, enfim. E aí, nessa perspectiva de lembranças também, a minha mãe sempre cantou para mim, né? E a gente brinca muito em casa que tudo, daqui a pouco a mãe fala alguma coisa e ela lembra de uma canção que tem relação com aquilo que ela está falando, né? Isso é um dom que a minha mãe tem. A gente brinca assim, tudo a mãe tem uma canção. E quando eu era pequena, a mãe cantava muito para nós, e para nós dormirmos, eu e minha irmã, ela cantava muito uma canção que é muito interessante, que é a canção do Jornaleiro. Eu não sei se vocês conhecem, e ela é uma canção que fez sucesso numa época, inclusive com um cantor chamado Donizete Camargo. Isso são Priscas Eras, né? E é uma canção muito triste. Ela é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro dela. Ela é assim, do jornaleiro, né? Então ele apregoa o jornal que se chamava A Noite. Então ele diz assim: olha a noite, eu sou um pobre jornaleiro que não tem um paradeiro. Ai, ninguém tem vida assim. Digo adeus a toda a gente, às vezes triste e doente, ninguém tem pena de mim. É uma tragédia, né? Mas, e eu me lembro, a mãe cantava inteira aquela canção, porque fazia sucesso, né? Então vejam que nem sempre são aquelas canções que a gente acha que são as canções de ninar mesmo, né? Verdade. A Jenny tinha erguido a mão? Sim. Então, antes que a minha orientadora, cujo professora Cristina me puxe as duas orelhas, o meu trabalho de graduação agora é sobre essa questão do canto, né? O canto dirigido para o bebê, que é o título do meu trabalho é a prática familiar do canto, uma pesquisa com bebês de 0 a 2 anos. E aí, quando eu estava escrevendo a introdução, foi engraçado, porque aí eu me lembrei das minhas vivências, né? Que quando eu era pequena, a minha vivência é muito parecida com a da Bárbara. Quando eu era pequena, também minha mãe cantava Mãezinha do Céu e outras melodias. E aí, um dia, conversando com ela, ela me disse que a mãe dela, minha avó, também cantava essa melodia, mas também a bisa dela. Então, veio da minha bisa que veio para minha avó e da minha avó que veio para minha mãe. E eu que estou indo para os projetos, né? E quem sabe no futuro... Ah, não vamos nem falar. E aí... E aí, como é interessante, né? Traz de geração em geração essa questão do canto. E é muito sentimental, assim, porque eu lembro que a minha avó... Inclusive, antes eu abri o famoso WhatsApp da família e vi que hoje era aniversário dela. Ela já é falecida, já vai fazer 5 anos. E ela se comunicava pelo alemão. E eu não, né? Eu não sou dessa. Tipo, eu entendo alguma coisa, mas não conseguia muito. Só que através do canto, eu me ligava muito com ela. Porque ela era muito ligada à Igreja Católica e ela puxava os cantos na missa, né? Ela lá na frente, nem o padre não segurava. E aí, ela sentava no sofazinho lá da casa dela, pegava o folheto da missa e começava a cantar todos os cantos. Isso é uma memória que eu tenho assim desde pequena, vendo minha avó no sofazinho da sala, cantando todas as músicas da missa, né? E isso, inclusive, foi um dos motivadores para a minha pesquisa. Essa questão do canto estar tão enraizado, trazer lá da minha bisa, da minha avó, para minha mãe e agora comigo. Então, essa prática do canto em família é sensacional, assim. E é incrível como todo mundo tem uma lembrança, né? Sim. Aqui em casa é muito o Padre Zezinho e o Galpão Crioulo, assim, o CD, assim, que CD? Fita cassete da época. A gente tinha, o pai tinha todos os Galpão Crioulo e Padre Zezinho, assim, nossa, para nós aqui é muito, marcou muito.
Aqui a gente tem, então, né, entrando no folclore, a gente fala, né, onde acontece esse folclore, né, onde acontece esse canto do povo, né, essa cultura. Então, até mais para frente eu vou falar ali um pouquinho. É o lazer, descanso, divertimento, alimentação. Eu lembro do pai lavando o carro. O pai sempre, ele tem esse hábito, né, até hoje, ele adora lavar o carro, assim. Sempre teve, até hoje, tem carros muito simples, assim, mas ele adora, tem cuidado, assim. Eu lembro muito me remete ele limpando o carro e o som tocando ali no toca-fitas dele que ele tinha, né? Então, todos esses momentos, né, e outros momentos, mas sempre tem um lazer, um descanso, alimentação, um divertimento, né? Ele acontece. Os sentimentos, ó, meus filhos estão chegando aqui com meu marido, vai dar um Grazi, barulho. eu acho que a Débora queria falar. Então a Débora já fala só aí, para pode falar. aproveitar. Pode, vamos avisando, a gente não está conseguindo ver. Pode ir, Débora. Fala, Débora. Não, só para contribuir nas questões aí que a Jenny e a Babi trouxeram também, e até eu comentei ali no chat como as questões da família influenciam, né? Eu também tenho muitas lembranças em relação até o próprio outro idioma, né? Minha família é descendente italiana, e a gente sempre envolvido nessas questões musicais e na questão de ninar, o que mais me remete é essa Mãezinha do Céu, realmente, e o Boi da Cara Preta, né? Que era o que mais eu lembro, assim, quando eu vou rememorar, assim, essas questões, assim, lendo os textos, eu fiquei pensando, né, quais eram as músicas, né, e as que mais me lembraram, me marcaram foram essas, né, e hoje eu vejo a minha mãe reproduzindo com a Betina, né, e eu reproduzindo também, né, porque a gente acaba transpassando, né, trazendo de cultura de geração em geração, né, e o quanto essa questão da entrega, até eu tinha comentado ali anteriormente, né, que às vezes a gente fica naquele momento ali, não importa se tu não sabe ou cantar a letra ou não, a melodia, sabe certo ou não, é o momento de entrega, né, é o momento que tu tá ali de conexão, né, então de tu se entregar completamente naquele momento ali para estar ali presente, né, era essa a minha contribuição. Seguindo ali, então, né, a gente falando dos sentimentos de amor, proteção, tranquilidade, e tem uma frase muito importante que eu li aqui nos textos, eu acho que foi, não me lembro agora, acho que foi falando disso, é determinante para saber lidar com as emoções futuras, né, então a constituição de personalidade, né, a questão hoje a gente vê muitos jovens com depressão, a gente vê, assim, tantas coisas acontecendo, a gente vê na sala de aula, essa semana mesmo, a aluna nossa não foi para a escola por ter tentado suicídio, então estão tratando. E eu penso assim, quantas coisas a gente pode assim construir, né, ao longo do tempo, coisas que a gente pode fazer para que no futuro essas juventudes saibam lidar melhor com as emoções, né? A gente está hoje, a gente tem a questão da televisão, que faz muito esse papel de acalentar, ou de ficar com o pai, com a mãe. E eu não estou julgando ninguém, tá, gente? Longe disso julgar, porque a gente sabe que cada um tem uma realidade, cada um tem uma prioridade na vida, e a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas tem fatores que a gente, né, deveria sim priorizar para que a gente possa no futuro ter uma coisa assim melhor, né? Então seria uma delas é isso, poder estar com o filho, poder curtir o momento, né, valorizar. E entrando nisso, né, nós que estamos na escola, nós educadores, ter noção da nossa responsabilidade, né? A questão da responsabilidade cultural que a gente tem, né, a educacional e social, né? Quando a gente vê tudo que engloba a questão de ensinar, até por isso muita gente me questiona. Ah, Grazi, eu vejo que tu posta lá que tu fez curso sobre Clarice Lispector, eu vi que tu fez não sei o que da pronúncia da língua inglesa, mas o que tu anda falando tanto de educação musical, o que tem a ver, né? Muita gente me questiona isso, porque não é da minha área, assim, né, digamos. E eu falo porque eu me sinto na escola com uma responsabilidade social. E quando eu vi o mestrado em arte, ali que tinha ênfase em arte, nessa linha de pesquisa, eu vi que é onde eu posso fazer uma diferença para a escola. Então, não é só porque eu estou com inglês eu faço também, eu tento me especializar o máximo que eu possa, né, que eu possa, para que a minha disciplina seja melhor. Mas eu sei também, eu tenho noção, e eu estou comprometida em tantos anos já, né, 20 de sala de aula,
eu tenho esse comprometimento, eu quero que a minha sociedade seja melhor, né? Os meus filhos estão na escola, eu quero que a escola seja melhor. Então, a gente tem noção dessa responsabilidade social que a gente tem, né? Por isso que a gente está vendo o que é importante, por que a gente vai entrar na escola agora com bebês, por que a gente vai motivar os pais? Por quê? Porque aqueles alunos, quando estiverem mais tarde, vão chegar para mim. E é a sociedade em que eu vou conviver. São as pessoas que vão me atender, vão ser as pessoas que vão trabalhar comigo futuramente. Então, as pessoas veem a nossa sociedade, nosso mundo muito fragmentado, né? Dissociado uma coisa da outra, e não é. Então, eu, como educadora, eu vejo que eles são futuros colegas meus, futuros, às vezes, né? Hoje eu tenho um aluno que é funcionário do meu marido. Ontem ele me comentou, contratou uma menina que ela foi minha ex-aluna, e ele me pede, como é que ela era na escola, né? E a gente leva um feedback do que a gente viu daquele aluno na escola, né? Porque é a nossa sociedade que está ali, né? As coisas não são tão dissociadas, né? Aí, por último, a gente vai entrar no texto eu lembro do dia exatamente que eu falei com a prof, eu tinha muito medo de falar com ela, meu Deus do céu. Penso assim, sabe aquela fã, assim, com a pessoa popstar na tua frente? Até hoje eu sinto isso, sabe? É que eu sou uma pessoa assustadora, com certeza. Não, realmente. Assim, e, claro, eu acho assim, aqui virtual eu acho mais light, presencial ela tirava o nosso couro. Tinha dias que ela estava assim, bem, mas e por quê? Por quê do porquê? Por quê do porquê? Eu vinha para cá assim, graças a Deus eu falei uma coisa que fazia sentido hoje, graças a Deus. Porque eu tenho isso, né? Eu tenho noção de quem ela é, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa, né? Então, eu lembro do dia, ela pediu ideias para escrever. Eu disse, minha Nossa Senhora, ajuda, assim, que eu dei uma dentro, né? E daí eu levei a ideia, eu disse, eu pensei em pesquisar, assim, com os meus alunos, né? Queria ver a realidade deles com música, uma comunidade tão carente, gente. Daí, eu trabalho na escola, acho que é uma das mais carentes de Capão. E eu entrei lá porque eu queria trabalhar à tarde e acabei chegando na escola e eu me apaixonei. Eu acho que os alunos lá são apaixonantes, eles são assim. É uma delícia, assim. Eles, a gente cativa eles com tão pouco, sabe? Acaba sendo muito gostoso de trabalhar. E daí no dia eu falei para a prof, eu disse, vamos investigar, né? O que eles pensam, né? Se eles têm, eu nem sei, porque assim, eles chegam na sala de aula falando tanta coisa ruim, tanta coisa assim. Com violência, com pai drogado, com pai preso, eu nem sei se eles tiveram música na vida deles e tal. Eu queria investigar isso. Daí, ela, como sempre, vocês sabem, né? É ótimo, querida, maravilhosa, amorzinho, aquilo. Eu disse, acho que ficou legal, né? Aí fizemos o questionário e foi nessa questão do folclore. Daí a gente falou muito na cadeira de folclore sobre o preconceito que vem sofrendo, né? A questão até de gente, né? A gente teve um ministro da cultura que tentou botar no chão a palavra, tal, né? E a gente tem aqui, então, só o William John Thomas, que foi quem, né, veio com com o vocábulo, né, folclore, falando fogo para povo e lore para saber, então, a sabedoria popular, que a gente fala ali no texto. E essa aqui foi a nossa pesquisa. Então, assim, uns dados que chamam a atenção, né, foram 40 alunos, eu dei bem mais questionários, tá? Eram alunos de 6º a 9º ano, eu dei para mais pessoas, mas eu tive um retorno de 40 me entregaram uma folhinha, né, que tinha o questionário. Foi um questionário super aberto, sabe, foi qualitativa a pesquisa, e eu não botei muito de marcar, sabe, a gente ficou muito em aberto, só que foi assim, de chamar atenção na pesquisa, quando vocês lerem um texto e derem uma olhada, não tinha, assim, alternativa, por exemplo, claro, lembram da prática das canções que eu via na infância, era sim ou não, né, mas várias ali tinha assim, o que te lembra, o que te remete, não tinha opções para marcar, era super aberto. Só que as coisas eram muito pontuais e chamam a atenção, depois vocês podem ler ali. Então, assim, de 35, 40 lembram da prática de canções que eu ouvia na infância. Então, é muito, a gente vê que é a maioria ali elucida que sim, ouvia mesmo e lembra muito. De 30 a 40 disseram que as canções eram para dormir ou para acalmar. Tem umas coisas ali que uns se sentiam assustados com a música, alguma coisa, né, a gente, que citaram ali, mas de 30 a 40, a maioria sempre com essa lembrança de que é para dormir ou acalmar. 23 de 40 confirmam que quem cantava era a mãe. Até me surpreendeu esse fato, porque a maioria ali, a gente teve mães muito jovens, e a maioria mora com a avó, com o vô, mora até com tia, com madrinha, com assim, então, mas assim, a maioria ainda lembra que era com a mãe, né?
e mais da metade, isso estava em aberto, o que remete, né, o qual lembrança que te traz, então o sentimento de saudade e felicidade. Então, olha a importância disso, mais da metade, né, e todos os sentimentos, eles são bons, a maioria. Então, assim, ali a maioria remetendo a saudade a gente sente do quê? Do que é bom, né? E felicidade é o ápice, né, do que a gente tem na vida. Então, para ver qual a importância disso, né, são coisas muito boas. Então, sentir saudade de uma coisa que é boa e se sentir feliz com aquilo. Então, não tem nada assim que a gente diga que não seja bom, não tem como não ser, né? Então, a importância disso, né, na vida das pessoas, né? Então, na pesquisa, só para finalizar, quando eu conversei, veio assim o relato dos pais também, veio gente colocando coisa embaixo ali, querendo comentar, querendo falar que também escutava, querendo entrar na pesquisa, né? E os alunos na aula acabaram me perguntando qual foi o resultado, como é que foi, eu li com eles, e foi muito legal, assim, né? E eles, então é muito lindo ver isso, que a gente tem essa questão cultural, que todo mundo traz, todo mundo tem uma lembrança, todo mundo pode repassar e refazer, e a gente tem, assim, essa missão, né, nós, pessoas esclarecidas, estudadas, de poder divulgar isso, né, que as pessoas levem a sério, que as pessoas apliquem, que as pessoas usem, façam uso de uma coisa que é tão boa para a nossa sociedade, né? Tiago, quer falar? Sim, Grazi. Viu? Aproveitar, então, que as pesquisadoras estão aqui conosco hoje. Eu tinha uma curiosidade quando eu li o texto, porque eu não sei se eu deixei passar ou não peguei bem mesmo, da questão desse público que vocês usaram na pesquisa, né? Tu falaste ali um pouquinho dele, não sei se tu pode falar um pouco mais de que era de Posso? Canoas, né? Mas tipo... Eles estão estudando em Capão na Canoa, mas assim, Tiago, por ser uma comunidade bem pobre, eles vêm de tudo quanto é lugar. Tipo assim, ó, muitos estão devendo 5 aluguéis naquela cidade, eles vão devendo aluguel e vão saindo, sabe? É uma realidade bem assim. Vão devendo aluguel, vão entrando para o tráfico de drogas e vão sendo ameaçados, eles vão saindo, entendeu? Então, aqui, ali, até na pesquisa que a gente fala, porque acaba tendo de Canoas, Porto Alegre, Viamão, de vários lugares. Mas eu agora, lembro. no momento da pesquisa, estavam aqui, estudando aqui em Capão da Canoa. Certo, Esse é o nosso entendi. público, que são Eu tinha crianças. visto isso, que era um pessoal meio que era de vários lugares, mas que estava se concentrando ali. É um pessoal que Por vem causa para dessa trabalhar, realidade. eles vêm para trabalhar, fazer coisa tipo de temporada, coisa assim, ou qual Isso, de que é? verão. Assim, a gente começa março com a sala de aula lotada. Vai chegando o final do ano, as salas vão ficando assim, ó, terrivelmente assim, pela metade. Já melhorou, mas acontece muito. Eles vêm para o veraneio, que o veraneio a gente passa de 50 mil para 500 mil habitantes, tem emprego para tudo quanto é lado, mas tem essa característica também de fuga do tráfico, né? Ou se não, devendo na praça, daí vão mudando, né? É bem a situação. Veio morar com o tio, porque alguma coisa aconteceu. Então, nessa comunidade que eu trabalho, que ela é bem pobre, é bem carente. Então, essa é a realidade. Então, tem de várias localidades ali. Tem 10 localidades citadas no texto, mas agora, no momento da pesquisa, estavam morando em Capão. E tem Eu, alguns caponenses também. eu até, tipo, foi algo que me chamou a atenção, porque isso que tu falou, né, da questão que a maioria é mãe, né, tem bastante voz, mas da realidade que tu tá falando, então eu até me surpreendo que tenha tantas lembranças de pais cantando, né, porque eu trabalhei um Sim. tempo aqui no CRAS, que era também uma comunidade mais vulnerável, né, e é incrível o quanto, tipo, a ausência de pais, né, às vezes a ausência total, assim, que o pai nem, né, não tá mais no grupo familiar, né, há aqueles grupos familiares que ainda tem o pai, mas ele, né, não, tipo, parecia que não tinha, porque eu ia lá às vezes fazer algum trabalho, né, e se não era eu comentar alguma coisa do pai, ele não surgia na conversa, né? Porque o pai, tipo, questão de cuidado, questão de responsabilidade, alguma coisa, responsabilidade na escola, no CRAS, na prefeitura, era tudo a mãe, o pai, ele trabalhava e ia pro bulicho, né? Então era isso que geralmente surgia, né? Então eu até me surpreendi que teve 10 menções ali. Então, Teve, isso mesmo.
Aqui acontece muito nessa comunidade pobre, tem muita mãe que abandona, que tem 10 filhos às vezes, e ela deixa um com cada pai, né? Porque tem muitos filhos. Então, a gente realmente vê isso, que geralmente quem toma parte é a mãe. Na comunidade carente acontece muito eles ficarem com os pais, né? E, assim, para vocês terem uma ideia, um caso, para citar para vocês, tinha uma menina que ela estava morando com a tia dela, estava super feliz num dia, né? Ela assim, já mora eu e a minha irmã, de não sei quantos anos, acho, ela tem 10, a irmã tinha 7, e a irmã bebê ia vir morar com a tia. E daí eu pensei, sabe, por questão de droga, talvez uma tia mais responsável pega, né, porque a mãe está envolvida no tráfico, alguma coisa e traz. Eu disse, mas como é que a tua tia aceita? Por que ela aceita vocês 3 na casa? Vai aceitar agora mais uma, né? Em troca do Bolsa Família. A mãe dá os cartões para ela fica recebendo, e daí minha tia se mantém com esse dinheiro e cuida da gente em troca disso. Então, olha o ponto que se chega, né? É assim, meu Deus, é chocante, né? Mas é a realidade que eu convivo aqui, de ter muito isso. Tem muitos alunos ali com família constituída legal, joias, 100%, assim. Muitos alunos que vão para a federal, que conseguiram, e são, assim, uma família tranquila, assim, o normal que a gente diz, né? Mas é assustadora a realidade. Tu começa a conversar com os alunos. Então, isso, reiterando o que eu disse, né, me faz eu estar na área de pesquisa, sabe, da arte mesmo, porque é onde eu acho que a gente tem como atingir de verdade. Eu poderia fazer na minha comunidade ali, vou fazer inglês, vou trabalhar com pronúncia, vou ver fonética, vou na busca disso, da linguística, né, aplicada para eu poder, mas assim, não eu acho que é onde eu vou conseguir atingi-los, entendeu? Modificar a realidade da minha sala de aula, sabe, não é. E eu acho que com música, sim, com arte, sim, com certeza. E tem a questão também muito interessante que mesmo numa comunidade, né, que ela tem, né, tantas carências, assim, eu vejo a importância de como a música, né, e a canção de niná ainda está bastante presente, né, então como ela é realmente algo universal, assim, se a gente for pensar, né, não, ainda existe, e daí a gente tem que às vezes cuidar um pouco o nosso preconceito de achar que numa comunidade assim não tem cuidado, né, porque foi o que surgiu, né, e lendo os textos, né, a questão que a canção de ninar, ela é cuidado, né, ela é afeto, então, para tu ver como nessa comunidade também o cuidado, o afeto, ele tá presente, né, mesmo com todas as carências que existem, e talvez seja um ponto para se pegar esse tipo de público para se trabalhar outras coisas, né? Talvez seja um começo, porque às vezes no serviço social, né, na assistência social, perdão, serviço social é o curso, na assistência social, eu vejo né, agora eu não estou mais, via muitos colegas que têm um problema enorme de perceber que na comunidade, mesmo carente, ela tem muitas coisas positivas também, e que tu tem que vir por esse viés para conseguir trabalhar. Se tu vier com o viés assim de só ressaltar o que tem de ruim, né, tu vai acabar só ressaltando isso, e tu só vai ver isso. Né? E vai estar equivocado, porque tem muita coisa boa, né? Vai estar errado. Na comunidade a gente tem coisas maravilhosas, a gente tem mãe e pai extremamente criativos, porque foram desprovidos de várias coisas, de incentivo à educação, e isso os fez o inverso com os filhos, querem que os filhos estudem sim, querem que os filhos estejam na escola, né? Querem ser criativas com o pouco que tem, né? Os meus pais foram assim, a minha realidade vem de uma família extremamente pobre. Aqui em casa a gente eu fui ter banheiro quando eu já era grande. A gente usou patente, que era nos fundos de casa. Eu lembro de meu pai tomando banho de mangueira, chegando à tarde da noite. Para mim, eu falo sem emoção nenhuma, porque eles eram extremamente criativos criativos, realistas e inteligentes, né? Porque nunca disseram, minha filha, nós somos pobres, nós somos isso, nós somos aquilo. Não, essa é a nossa vida, a nossa realidade. Então, sempre incentivaram nossos estudos. A minha mãe procurava fazer um bolo caprichado para levar para a escola. O meu pai priorizava passeios que a gente podia fazer, que eram gratuitos. Então, extremamente criativos, né? E eu tenho pais nessa mesma realidade que eu olho para meu passado com muita alegria, muito orgulho dos meus pais, assim, maravilhosos, com o que eles tinham, o que eles podiam fazer, né? Meu pai marceneiro, assim, excepcional.
Então a gente tinha muito brinquedo assim que não era o da loja. Não tinha. Eu era uma criança que eu sonhava em ter Barbie, nunca tive. Eu era uma criança que eu ganhava uma piscina furada de um veranista que ia botar fora. Mas, assim, sempre era uma alegria, porque a gente, né, ganhava aquilo e meus pais eram criativos, né, em aceitar isso e nos passar de uma forma bem brilhante, eu diria, né. Débora, quer falar? Eu ia fazer um comentário em relação a essas questões de vulnerabilidade social. Eu trabalhei na MAPA, aqui na Lomba do Pinheiro, e nós tínhamos uma escola, ainda tem uma escola ali, né, que é a Escola Municipal Vila Lobos, e eu trabalhava na Escola de Educação Infantil. Que legal que tu trabalhaste lá. Não foi na Vila Lobos, qual era? Eu trabalhei na Maria Marques. Que Maria Marques Fernandes. Que legal. E uma memória que eu tenho, assim, bem significativa, assim, da questão musical, assim, é a Orquestra Vila Lobos, né? E o quanto essa orquestra possibilitou vivências muito significativas para as crianças da comunidade, até mesmo viagens internacionais, coisa que acho que seria, assim, inalcançável, talvez, para eles, né? E só um momentinho aqui, para me sair daqui do... E o quanto isso pôde possibilitar vivências significativas para eles, no caso, né? As crianças que eu trabalhava lá era maternal, então 2, 3 anos, mas a gente tinha muito o jardim que ansiava e sonhava em entrar na escola para poder fazer parte da orquestra, porque todo ano eles vinham fazer apresentações musicais para nossa escola ali, né? Então ali também tem a questão da escola de samba também, né? Então a escola ali sempre tinha esse contato cultural com a música na educação infantil. E as crianças, já desde pequenininhas, ali ansiavam muito que fazer parte da orquestra, porque a orquestra possibilitava essas vivências, e até mesmo as famílias diziam assim, eu nunca entrei num teatro, eu nunca entrei com a orquestra. E eles puderam participar, né, e eles faziam todo ano uma apresentação no... fugiu o nome ali que tem, Araújo Viana. E aquilo ali era assim, ó, era o máximo, assim, para eles, assim, né? E o quanto a comunidade toda se envolvia nesse evento, sabe? Então, assim, a questão musical, assim, ela é muito importante, assim, e vocês trouxeram ali a questão de que há muita coisa boa também, né? E às vezes esses projetos, assim, às vezes não, né? A maioria, né? Desses projetos, eles viabilizam e abrem portas, né? Caminhos que certamente, se não houvesse ali, talvez, eles nunca iam ter essa oportunidade, né? Então, eu lembro, assim, tenho muito forte isso em mim, assim, de que o quanto a orquestra era importante para eles, assim, quanto que eles amavam e ansiavam, e os pequenos sonhavam, eu quero ir para o Vila Lobos, que eu quero fazer parte da orquestra, né? Então, assim, quanto a música faz esse papel social também, né? E a importância na vida das crianças. Aqui em Capão a gente tem o coral municipal. Eu lembro que eu sempre quis também, assim, tudo que era de graça, assim, eu queria muito ir, né? Eu sempre fui muito metida, assim, muito participativa. E eu tenho essa lembrança, assim, Débora, de querer participar, de querer ficar em evidência ali, né? E eu lembro que no coral a gente foi, assim, tinha um grupo, assim, mais elitizado da cidade, digamos, né? E era a forma de a gente estar inserida nesse grupo, assim. Eu me lembro muito, era um dentista que ele cantava no grupo, ele dizia, vocês fazem parte de uma elite, né? Vocês são diferentes de estarem aqui, de estarem cantando, de estarem se apresentando. E eu aprendi muito, assim, sabe? Em estar em grupos, assim, de música, de ter essa oportunidade, né? Prof, quer falar? Que maravilha. Sim, meu anjo. Que importantes esses depoimentos que vocês estão trazendo e trazendo a importância também, e a partir dos relatos de vocês, de a música estar, né, na vida de crianças, de todo mundo, de jovens e adultos, e aí essa vivência que a Débora traz, né, lá na escola, na EMEI, Maria Marques Fernandes, uma EMEI nossa lá da Rede Municipal de Porto Alegre, uma excelente escola,
com certeza. E essa grande possibilidade de ter contato com apreciação musical, né? Apreciação musical de colegas ou de irmãozinhos, muitas vezes, que estão tocando nesse importante grupo musical ali, e isso mostra um outro viés, uma outra possibilidade. Eu também posso, porque as crianças se identificam, e isso é muito importante, né? Eu me lembro, olhando aqui a Babi também, nessa questão de trabalhar a questão da história, e a história da música, daqui a pouco trazer as mulheres também, compositoras e tal, isso também cria um pensamento nas crianças e nas meninas que elas também podem, né? Então isso é extremamente importante. E nesse sentido também, fazendo uma relação com a escola, talvez a gente possa pensar, bom, mas qual é a relação que teria, né, o trabalho com as cantigas de ninar, ou com essas questões do folclore antes, talvez, de entrarem na escola as crianças, né? E talvez isso seja algo, e é algo sobre o que eu tenho pensado ultimamente, e convido vocês a pensarem também, que a escola, ela trabalha com a família, né? Ela não trabalha só com aquela criança que ali está. E talvez este pensamento, nós desenvolvermos mais, nós poderíamos ajudar um pouco mais também as famílias a entenderem a importância que elas têm. Família esta que seja, né? Estou falando do agrupamento familiar que for, as pessoas ali que estão se cuidando, se amando, cuidando das crianças. E se nós pensarmos nesse sentido, por exemplo, as mães que estão grávidas e que estão com os filhos na escola, que são nossos alunos, e aí também nós conversarmos com essas mães, fazermos talvez alguns encontros na escola. Sei que não é fácil, sei que é tudo muito atribulado, sei, mas talvez se nós tivermos esta parceria, que é fundamental, as coisas se tornem mais fáceis. Me parece que muitas vezes nós, professores e professoras, e me incluo nisso, eu neste momento não estou na sala de aula com crianças, mas já estive muito tempo. A gente acha muitas vezes que somos nós que deveremos dar conta de tudo. E quando a gente compartilha responsabilidades, claro, a responsabilidade do ensino do conhecimento, no sentido acadêmico, a gente sabe que é da gente. Mas existe muito mais do que isso, e que isso deve entrar na escola. E na escola tem que entrar as questões folclóricas, populares, midiáticas, tudo. E a família tem um conhecimento muito grande. Pérez Gomes fala sobre isso, né? Os saberes experienciais, o próprio Paulo Freire falava também da cultura dos saberes dos alunos. Bom, e esses saberes dos alunos, eles são, por sua vez, saberes da família. E isso tudo é educação. A gente pode estar pensando nos bebês que ainda não estão na escola, mas os seus irmãozinhos, os seus parentes estão na escola. E essa educação, ela é ampla, né? Não é um trabalho a mais para o professor. Talvez também os professores possam se sentir intimidados. Estamos todos cansados e cansadas, sabemos disso, mas eu volto a dizer, quando nós compartilhamos estas tarefas, estas responsabilidades, e não deixando de assumir a nossa, que sabemos muito bem que é importante, talvez o trabalho se torne mais leve e afetivamente mais alegre, né? Acho que esse talvez possa ser um pensamento importante da gente ter. Só queria compartilhar um pouquinho, que eu tenho pensado nisso. Viu, prof? Eu vejo bem assim, Fala, Thiago. Só colocar um ponto, e disso que a prof fala, né, de trazer a família, né, a gente pensar que hoje em dia a gente tem diversas redes também, né, então, falando até por já ter tido experiência, né, a gente tem o CRAS, que trabalha nessas comunidades, por exemplo, e que deve, né, tá lá na política dele, que ele deve ser parceiro das escolas, né, então, e ele tem que trabalhar com a família, então é um ponto, às vezes, de tu conseguir trazer
né, e trabalhar melhor isso, né? Óbvio que daí vai depender muito de equipes e tudo mais, mas lá na política tá descrito isso, que faz parte, né? Assim, tem também, por exemplo, o CAPS, que vai trabalhar a questão da saúde mental, tem várias políticas públicas que a escola, né, é bacana ela conhecer e ela tentar também trazer isso para perto, né? Porque é mais uma forma de chegar nessas famílias, né? Que daí, como a Grace falou antes da história, né, de famílias e coisas, e Bolsa Família e coisa e tal. Cara, é uma coisa que tem, e beleza, se ela às vezes faz isso por causa disso, tem os motivos, né? Mas não vai deixar de ser talvez um jeito de tu pegar e trazer ela para outra coisa, né? A gente falava muito isso no CRAS, né? Eu tinha que às vezes bater de cabeça com colegas assim, dizer, cara, tá, beleza que ele só tá vindo aqui por causa do Bolsa Família, mas vamos então aproveitar isso e vamos começar, beleza, mas ó, tem isso daqui, vamos, né? Por quê? E abrir mais isso. Se a gente fecha, ela só vem por causa do Bolsa Família, né? Beleza, vai ficar só isso, e a gente vai ficar brabo porque ela vem só por causa do Bolsa Família, e ela vai continuar vindo só por causa do Bolsa Família, né? Agora, se a gente abrir mais essa questão, daí traz a criança, né? Traz para mais coisas, né? Tu abre mais amplo isso. Era só um parênteses. E a gente tem esse compromisso mesmo, Thiago, e a gente vê que a gente tem colegas bem difíceis, né? Eu tenho um colega também que, tipo, vão lá trabalhar e, tipo assim, essa comunidade aqui tá perdida, essas crianças aqui vai isso mesmo, entendeu? E não é não, sabe? Não é... vou dizer para ela, então, tu também, tu tava perdida também, já eras, né? E até nessa pessoa acredito, porque... Mas a gente tem esse preconceito, né? Essas pessoas são vítimas de preconceito e elas têm potencial, elas têm tudo para que, né, para que um dia possam, pelo menos, acreditar no que elas possam ser, né? No que elas possam alcançar. Então, ela já vem assim, de uma realidade que é desacreditada de tudo, que já foi, assim, desvalorizada. Então, a gente tem essa questão social mesmo para cumprir na escola, né? A gente tem que fazer isso que tu disseste. Dizer, não interessa se ela está aqui por isso ou por aquilo, onde fez ela chegar não importa, a gente tem uma missão, né? E a gente tem que pensar em sociedade, porque é isso que eu penso, as pessoas estão sempre deixando de lado o outro, achando que é o outro, e nós somos tudo um só. Quanto mais a gente contribuir para o outro, quanto mais a gente fazer, a gente está fazendo para quem está do nosso lado, para a nossa sociedade vai retornar para nós. E não é nem querendo retornar, é o conviver, o nosso dia a dia, ele não volta. Então, se a gente está ali construindo um relacionamento bom, se a gente está gerando coisa boa nas vidas das pessoas, o nosso dia a dia está melhor, a nossa vida está melhor para todos. Então, a gente é difícil mesmo. A gente lida na sala de aula, a gente com crianças desacreditadas, a gente lida com colegas desacreditados, e é muito complicado. E a gente tem que reverter, a gente tem que ser diferente, né? Tem que fazer a coisa acontecer e tem que acreditar que pode ser diferente para todo mundo, porque a gente está ali num... até tem uma frase também que eu escrevi num dos textos, e a escola é a instituição que todo mundo vai passar, gente. A gente tem que pensar isso, todo mundo vai passar pela escola. Pode ser que não cheguem numa faculdade, talvez não tenham um trabalho tal, talvez não tenham, nunca cheguem num médico, nunca façam uma cirurgia, mas escola todo mundo vai passar. Hoje em dia, ainda com os projetos de incentivo, nem que seja um Bolsa Família, né? Todo mundo vai passar. E a gente tem uma missão muito grande de estar na escola. Porque imagina, é o lugar que, querendo ou não, qualquer pessoa vai passar. Ela pode ser mais pobre. Hoje é obrigatório dos 4 anos em diante. Se alguém sabe que a criança de 4 anos não está na escola, ela vai ser denunciada. E a gente está lá fazendo o quê? A gente tem que ter esse comprometimento. É muito sério, sabe? Eu vejo assim, né? Eu me vejo com uma responsabilidade muito grande. Então, onde a gente está ali, a gente pensar nessa coisa, entendeu? E todo mundo... Por isso que a educação tinha que ser prioridade. É o lugar em que todo mundo vai passar. E a gente vê que a gente está batalhando no país ainda, né? Tá difícil. E por isso, por colegas, por pessoas, por questões particulares, né? A Vanessa quer falar? Pode falar, Vanessa. Vanessa? Alguém está ouvindo a Vanessa e eu não estou? Vai que eu estou chamando. Não, acho que ela abriu, mas eu não estou escutando também. Pois também não. Também não. Tenta fechar e ligar de novo, Vanessa.
Me lembrei do Rubens na aula de educação, de história da música. Foi ótima. Eu tentava falar, eu fazia assim, claro, ele estava apresentando, e aí ele não estava escutando, aí ele falou tudo. Chegou no final, aí que ele fechou o negócio que ele viu, foi muito engraçado. Bom, vamos indo, daqui a pouco ela consegue, né? A Carol? Eu fiquei pensando agora, né, com essas coisas que nós estamos conversando sobre o que significa o folclore, né, entendendo como uma prática de uma comunidade, de um grupo de pessoas, né, aquilo que é comum ali naquele grupo, que é importante, é considerado essencial e é passado de geração a geração. A importância da escola que nós falamos aqui, né, como um lugar que oportuniza o trabalho em rede, embora ela tenha o seu foco, ela dialoga com a rede, né, e esse papel social ali que a Grazi levantou bastante, que o Thiago trouxe, que é bem importante, o quanto através do folclore, fiquei pensando, seria legal, assim, né, se nas escolas nós tivéssemos a prática de fazer um mapeamento, né, dessa cultura naquela comunidade. A gente sabe, né, que passou o tempo em que as pessoas nasciam num lugar e ficavam ali a vida inteira. Então, talvez aquela comunidade possa ser de pessoas que, né, vêm, vão, e essas práticas irem também se modificando, que é considerado, né, importante para aquele grupo. Mas também existem comunidades em que isso é muito próprio, assim, né, principalmente comunidades mais de interior, de um grupo que partilha dessas coisas em comum, né? Então eu fico imaginando como seria interessante, assim, até para os nossos trabalhos, me deu umas ideias quando eu li, se eu estivesse na escola, o que eu faria hoje, né? Eu iria fazer, quem sabe com a minha turma, com a minha escola, um mapeamento, assim, dessas práticas da comunidade, e ali a gente consegue valorizar todos, independente de classe social, independente de condições, como vocês disseram, porque eu nunca tinha pensado nisso, que não é porque, nunca não tinha parado, assim, para refletir que não é porque uma pessoa tem uma baixa condição financeira, ou muito baixa, ou ela nem exista, que ela não exerça esse tipo de prática, que ela não cante para criança, que ela não tenha seus rituais em família, né? E aí eu fiquei pensando como que a gente pode dar voz a isso, como a gente pode mostrar isso, né? E o folclore, as práticas, né, do folclore e o estudo sobre elas parecem ser uma forma de dar visibilidade para isso, né? Todo mundo vai ter sua igual importância, porque todo mundo tem as suas práticas. A pesquisa da Grazi ali, provavelmente, ela envolveu um grupo diverso, e o grupo contou, né, marcou ali as opções e respondeu o que te vinha de práticas folclóricas na sua família, né? Então a gente começa a perceber que sim, isso está em todas as casas, né? E acho bem interessante, acho que era um passo essencial, assim, para nós fazemos nas nossas escolas, em algum momento da nossa caminhada, ou toda vez que estivermos com um grupo, né, ter um momento de fazer isso, acho que seria bem interessante, né. Eu não sei, eu tô na fila primeiro, mas a Vanessa saiu, voltou, será que ela consegue agora falar? Eu vi que ela saiu da sala e voltou. A Vanessa tá aí? Vanessa, você está entre nós? A frase mais dita ultimamente. Será que se falar 3 vezes o nome dela, ela... Tá, não. Continuando, então. Não sei se a prof quer falar primeiro, prof. Não, amor, tu primeiro. A Vanessa conseguiu. Ela está entre nós. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Teu áudio está cortando. Não tá dando para ouvir, para entender. Tá me ouvindo? Agora sim, mas de vez em quando corta, não sei. Até que enfim. Vamos desligar as câmeras, daí talvez fique mais leve para ela. Tá.
Complementando o que a Grazi estava falando das dificuldades, né? Lá teve os projetos. Opa. A internet está ruim. Estão ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Olá. Nós estamos te ouvindo. Tá, A então gente te ouve, mas eu acho que vou tentar agora escrever aqui nos comentários, nas mensagens, que é melhor. Certo. Olá. Tu nos ouve? Lá das dificuldades, porque... ótimo. Que temos a certeza... Olá. Oi. Pronto, travou tudo. Pode seguir falando que a gente estava ouvindo. Sim, estou ouvindo. Tá ouvindo? Ai, ótimo. Tá. Que aqui, na minha cidade, também a gente tem algumas dificuldades. No caso, a gente estudar de que vamos conseguir fazer uma faculdade. Porque nós não tínhamos aqui. Agora nós temos alguns cursos no polo. Que pena. Tava indo bem, cara. Eu acho que ela tava com bastante atraso também. Daí a gente falava, oi, sim, tá ouvindo? Daí ela, meia hora depois ela escutava nós falando. Daí, e ela tava muito nervosa de apresentar. Ela disse, ai, Grazi, eu nem sei se eu vou, porque eu tô muito nervosa, tadinha. Eu disse, mas é um pessoal bem querido, né? E conversei bastante com ela ontem. Um amor de pessoa, uma querida, né? E ela disse, eu me enganando ainda muito em apresentar, eu tenho muito medo, eu tô com medo de falar, medo de não saber botar. Ó, voltou. Viu, Vanessa? Se você está nos ouvindo, acho que escreve no chat tua pergunta, se tá muito difícil para te falar. Vou escrever, tá caindo muito a internet. Tá, beleza. Que antes nós tava te ouvindo bem e daí tu caiu. Tá falhando muito a internet. Vou já escrever. Talvez a prof, enquanto a Vanessa digita, a prof quer falar. Professora Cristina. Vocês fecharam as câmeras? Gente, vocês não valem absolutamente nada. Eu cheguei a desligar as outras coisas que eu tinha ligado, mas que safado. Mas o Thiago avisou, o Thiago. Mas eu falei, prof. Para deixar mais leve para a Vanessa. Para não ficar pesado. Aonde que tu... Aonde eu falei no microfone. Ele falou. Tá gravado, é duvidoso, tá gravado, prof. Ó, não prestou atenção, tá gravado. Tá tudo gravado, depois assiste. A prof fez uma cara de apavorada. Porque todo Vamos pro tira-tema. Né? Vamos pro replay instantâneo. Eu vi. Essa foi ótima. Eu digo, mas o que está acontecendo aqui? Mas então, aqui vamos muito seguir, bom. Porque já está quase. Depois a gente tem um recadinho no final. Vamos. Prof, encerra então, prof. Tu está com a mão levantada, Cris, tu queria falar? Sim. O Thiago já falou? Já, acho que já, ele disse que era para tu falar. Ah, então tá. Vocês estão com algum conchavo. Amados, então. Essa questão que a própria Carol estava trazendo da família e que eu também falei um pouco, me recordo uma das coisas que eu fazia na escola e que acho que era interessante, assim, uma delas foi uma vez, uma ocasião, isso foi um trabalho grande mesmo, que eu fiz e que gerou, inclusive, depois a ideia para o meu mestrado, que foi solicitar dos alunos que eu tinha naquela época, né, porque era um projeto que eu tinha mais amplo, deu mais 6 meses, de eles trazerem as canções de suas famílias.
eles conversarem em casa, e aquilo teve todo um desdobramento e tal, e trazer para a sala de aula. Por quê? O que eu queria? Eu tinha um trabalho pedagógico musical em vista, né? Eu queria que eles trouxessem as canções, que nós trabalhássemos composição ali, uma série de coisas musicais. E isso foi tão importante, gente. Depois da entrega das avaliações que a gente tinha, e também na música nós tínhamos avaliação também, as famílias vinham falar que a partir daí eles começaram a cantar mais entre eles, fazer saraus na família, eles começaram a fazer, vejam, a partir de um trabalho. Por quê? Porque as crianças perguntavam o que eles cantavam quando eram pequenininhos, como eles, e aquilo gerou uma série de coisas. E isso estava relacionado ao folclore, porque eu queria saber das cantigas folclóricas. Um outro trabalho que não estava efetivamente atrelado à questão musical, mas que traz o folclore, eram os brinquedos e as brincadeiras. Gente, isso foi maravilhoso também. E aí eles trouxeram, quando podiam, trazer os brinquedos antigos de suas famílias e relatarem as brincadeiras também. A gente acabou fazendo uma exposição de brinquedos antigos das famílias. E aí tu imagina tu trazer um brinquedinho que teu pai e a tua mãe brincou quando pequeno, e aí ela conta a história de como brincava. Essas são questões importantes, e isso tem um conhecimento, porque a gente pode fazer uma articulação e uma interlocução acadêmica com isso. Eu posso trazer a origem daquelas brincadeiras, quando que se brincava. Por exemplo, se a gente trouxer o Felipe Arrier, né, História Social da Criança e da Família, o jogo de pega-pega. Meu Deus, os romanos brincavam com isso, e eram os adultos que brincavam, e aí tu consegue estudar como é que era. Meu Deus, dá para fazer 1000 conexões a partir do folclore. E o folclore, portanto, não é coisa morta, não é coisa velha, coisa antiga, mas é também, como diria Roberto Benjamin, cultura viva. Ou como diria Rossini Tavares de Lima, é dinâmico. Ou como diria o Câmara Cascudo, o folclore é o que a gente vive. Ele é a coisa de ontem, mas que projeta o amanhã. Né? Eu acho que isso é importante a gente pensar, para não achar que não presta para nada, né? Não sei se eu posso ainda falar rapidamente, né? Que eu só queria colocar tipo uma questão que, tipo, eu tô começando a cada vez me apaixonar mais por essa temática do folclore, assim. Até porque lendo esses últimos textos agora, né, teve uma questão que me trouxe, me remeteu muito ao próprio trabalho que eu fiz da minha dissertação, da minha formação em psicologia, do meu TCC de psicologia, né? Porque eu trabalhei muito a questão ali, eu trabalhei com idosos, na verdade, né? Eu participei de uma extensão com idosos no final da minha formação, e daí acabou que o meu TCC foi sobre também essa temática, né? E principalmente a questão da transmissão, né, e do lugar, né, que teria o idoso em nosso tempo, na contemporaneidade, né, qual que é o lugar reservado para eles. E daí eu trabalhei muito isso, na própria extensão eu fiz um trabalho com o pessoal da escola, com alunos, né, dessa questão da transmissão, e daí eu fiz algo meio que no sentido do que a prof falou ali, que fez também, de trabalhar com ele assim, vocês irem e conversarem com os avós de vocês, ou algum vizinho mais idoso, né, que a gente fez primeiro uma fala sobre a questão do idoso, do velho, essas coisas assim, o que suscitava para eles, e eles irem conversar, então, com quem eles achavam que eram, né, velhos, né, e ver o que essas pessoas iam contar, pedir coisas do tempo deles e tal. E ali surgiu muita coisa de folclore, sem indução nenhuma, porque o meu trabalho era outro, era questão de só ver o que eles iam falar, né? E surgiu muito de história, de lenda do lugar, né? Isso que foi mais interessante também, né? De lendas, do fantasma, não sei lá o quê, e de brincadeiras que se faziam, né? Muitas e muitas brincadeiras que se faziam, né, que se aprontava um com o outro, e coisa que os avós contaram, né, e músicas, muitas músicas também folclóricas. Então, o folclore, eu vejo, né, tô vendo cada vez mais como ele tem, né, naquilo que eu disse, qual é o lugar do idoso, e daí eu lembro que uma das conclusões é isso, o lugar do idoso é a transmissão,
né? O lugar daí que eu peguei o texto da Simone de Beauvoir, aquele A Velhice, que é uma enciclopédia da velhice, né? E transpassava toda ela essa questão que os lugares na história que o idoso teve mais importância, né? Isso variou muito na história, de cultura em cultura, mas sempre quando ele estava em um lugar de destaque, um lugar saudável, foi quando ele estava em um lugar de transmissão, de ser aquele que pode transmitir algo. E o folclore, acho que pode ser a linguagem, talvez, que ele possa fazer isso, né? Então, a importância que isso tem, e aí entra as canções de Ninar, né? Com certeza, né? Mas o folclore como um todo, e não só musical, né? O folclore, ele é texto, ele é muitas coisas, né? Poesia é tudo, mas a canção de Ninar, como ela vai lá vamos dizer, no início, né? Pega a gente quando a gente está lá em formação e é formador, e é antes de ser verbal, né? Também isso eu lembro daí do texto da Esther Bayer e da... Ai, fugiu o nome da outra autora, Kelly Stiff, né? Que ela é antes de ser verbal, né? A mãe, quando ela faz a mãe ou quem está nessa figura faz esse contato, ele é antes de ser verbal. Thiago chegou a cair. Mas acho que querem finalizar as gurias? Então, deixa só antes de finalizar, só para fazer uma amarração com o que o Thiago disse, eu sugiro ali, tem um vídeo, que não sou eu, tá? Dona Cristina Perdeu a Memória, é um vídeo de uns 13 minutos, maravilhoso, e que tem relação com um livro, que é um livro infantil maravilhoso, que o nome é meio engraçado, mas é assim mesmo. É Guilherme Augusto Araújo Fernandes, é da Man Fox, é da Brink Books, tá? É com ilustrações da Julie Vivar e a tradução da Gilda de Aquino. O que conta? Rapidamente, é uma senhora que perde a memória. O vídeo conta isso, o vídeo conta isso, e aí este menino, Guilherme Augusto ali, ele ajuda. Eu acho lindo esse vídeo. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, era um nome enorme, né? É isso aí, é esse o nome. É muito legal essa história. Ele ajuda, né, ela a recobrar a memória a partir dos objetos antigos, gente. Vejam que maravilha, então. Tanto o vídeo, Dona Cristina Perdeu a Memória, espero não perdê-la, e esse, então, que é o Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Vale a pena. Vou botar aqui. Por nós tá ok, eu acho. Se a Vanessa quiser postar alguma mensagem ali para mim, tá ok, só agradecer. Já tô com saudade já e quero saber qual é o próximo colóquio, né? Vamos recomeçar? Então, para quem vai assistir depois, né, vou finalizar, porque daí esse é o último encontro dos colóquios, a gente ainda tem mais um encontro, mas daí acredito que a gente não vai divulgar a gravação, vamos ver ainda, conforme for. Mas vamos pensar assim num próximo grupo. Deixa eu fechar aqui só para a gente dar